Enfim, meus amigos, nós estamos vendo a história acontecer. Nós estamos vendo a despedida ou aposentadoria do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, com 94 anos. E olha, provavelmente você não tem ideia do que ele fez enquanto investidor. E nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que ele fez e principalmente como ele fez isso e como a gente pode aprender com o maior investidor de todos os tempos. Bom, para começar, ele transformou uma empresa têxtil quebrada em uma das maiores holdings de todos os tempos. Só para vocês terem ideia, quando ele começou nessa empresa em 1964 até a presente data, ele entregou um retorno de mais de 5.500%, ou seja, um retorno estratosférico. Só para você sentir o que é esse retorno, se você tivesse colocado R$1.000 na empresa do Warren Buffett em 1964, hoje você teria mais de 55 milhões de reais. E não para por aí, tá? Quando a gente compara o retorno que ele conseguiu entregar com o S&P, que é o principal índice de referência do mercado de ações lá dos Estados Unidos, consequentemente do mundo, a gente vê que o retorno foi aproximadamente 140 vezes maior, porque o S&P nesse período entregou ali por volta de 39.000%. E quando a gente pensa no S&P, a gente já tem um índice de referência extremamente positivo, que muitos gestores têm dificuldade para bater. O Warren Buffett conseguiu entregar de maneira anualizada 20% ao ano aproximadamente, enquanto o S&P conseguiu entregar aproximadamente ali 10% ao ano. E é claro que isso tudo fez da Berkshire, a empresa do Warren Buffett, uma empresa que vale mais de 1,2 trilhão de dólares e fez dele hoje um dos 5 homens mais ricos do mundo. Ele já foi, inclusive, o homem mais rico do mundo em algumas ocasiões. E se você estiver pensando que você não conhece muito bem a empresa dele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Coca-Cola, por exemplo? Pois é. A Berkshire, a empresa do Warren Buffett, é a principal acionista da Coca-Cola. E tem várias outras empresas, a Apple, por exemplo, American Express, Bank of America, várias e várias empresas que a empresa do Warren Buffett detém no seu portfólio de empresas. E quando a gente fala do caixa da Berkshire, é praticamente sacanagem, tá? Hoje ela tem 347 bilhões de dólares em caixa. Isso é algo exorbitante. Só para você ter ideia, ela detém 5% dos títulos do Tesouro americano. O que ela tem de caixa é maior do que a reserva brasileira de dólares. Então, a gente está falando de um caixa monstruoso. E para fechar, além dele já ter doado bilhões de dólares para algumas instituições filantrópicas, ele ainda fala que vai doar 99% da fortuna dele. Então, é claro que a percepção sobre ele é essa que você está vendo aí na tela. Várias e várias pessoas aprenderam com ele ao longo desse tempo. Ele é praticamente considerado o Isaac Newton dos investimentos. Mas o que mais me chama a atenção dentro dessa história toda, para ser sincero com vocês, não é nem o que ele conseguiu fazer, é como ele conseguiu fazer isso, tá? Eu sou uma pessoa que desde muito tempo admiro muito o que ele faz e olha, eu já li muita coisa sobre ele, tô até aqui com um livro que mostra as cartas que ele publicou ao longo do tempo da história da empresa dele ali, que ele publicava relatórios anuais, então ele fazia cartas anuais, eu li todas as cartas anuais que ele publicou ao longo do tempo. Li também o livro Investidor Inteligente, que foi o livro que ele fala que foi o propulsor da análise que ele utilizou ao longo de toda a vida dele como investidor. E a conclusão disso tudo, meus amigos, é que o que ele fez é tão simples que chega a assustar. E se você estivesse perguntando, Matheus, o que ele fez? Eu vou te falar para você entender. Vamos lá. A primeira coisa que ele faz é que ele não compra ações, ele compra empresas. Pode parecer que seja a mesma coisa, mas não é, tá? Ele simplesmente compra uma empresa e ele entende que ele está comprando essa empresa e se o mercado ficar fechado por 10 anos, tá tranquilo para ele. Esse, inclusive, é um dos pensamentos que ele utiliza para chancelar uma compra de uma empresa. Além de outros vários, tá? Ele vê se aquela empresa, por exemplo, é um modelo, se o negócio dela é sustentável, se daqui 20 anos esse negócio que essa empresa faz vai continuar sendo rentável, vai continuar sendo importante, ele também analisa se essa empresa é forte no segmento, se essa empresa tem uma concorrência. Tudo isso são coisas para que ele possa comprar uma empresa que ele chama de vencedora. Aqui é claro que a gente já tem um pensamento bem diferente do pensamento da sociedade atual, que é o pensamento de querer coisas rápidas. Então imagina, por exemplo, quanto tempo que uma pessoa consegue ficar dentro de uma ação quando ela compra. Eu não achei um estudo confiável sobre isso. Vi alguns estudos falando que é entre 3 a 6 meses em média. Agora imagina ficar 30, 40 anos, que é em alguns momentos o tempo que ele ficou em algumas ações. Então,
é um pensamento de longo prazo. É claro que a Bolsa brasileira não tem o mesmo funcionamento da Bolsa americana, e a gente sabe disso, mas hoje a gente já tem acesso aos ativos americanos, né, e ativos de outros países. Então, esse pensamento pode sim funcionar para os investimentos que a gente está fazendo. Foco no longo prazo. A segunda coisa que ele sempre pregou é que ele não investe em algo que ele não entende. E aqui ele até disse que em alguns momentos da vida ele deixou algumas oportunidades boas passarem porque ele não entendia o negócio. Ele até cita ali a própria Microsoft, a Amazon, que são empresas que tiveram bons retornos, mas que naquele momento ele não entendia muito bem como funcionava o negócio dessas empresas, então ele não comprou. Por exemplo, criptomoeda sempre foi um ativo que o Warren Buffett correu. Ele sempre disse que não entendia muito bem como funcionava, ele achava que não era um ativo necessário nesse momento, então ele não investia. A gente sabe que as criptomoedas tiveram um resultado muito bom e nem por isso o resultado dele foi ruim. Isso mais uma vez também entrega aqui uma lição importante. A gente não precisa de sempre estar em busca dos melhores ativos, do próximo Bitcoin, daquilo que vai ter um retorno estratosférico no curto prazo. O que a gente precisa é ter disciplina e ter uma estratégia em que a gente consiga ser fiel. É basicamente isso que ele fez a vida toda, de maneira tão simples, como eu disse, que assusta. E o terceiro ponto é que ele sempre comprava uma empresa com uma boa margem de defesa, como ele chama isso, que é basicamente quando ele comprava uma empresa muito boa, mas que esteja subvalorizada, ou seja, esteja muito barata. Ele fazia uma série de análises para chegar no que ele falava que seria interessante, que é quando ele compra uma nota de $100 por 60, por $70. E ele conseguiu fazer isso extremamente bem, seguindo as estratégias do Benjamin Graham, que foi o mentor dele, como eu já falei com vocês. E aqui inclusive vem aquela frase famosa dele: compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. E meus amigos, ele fez isso muito bem. Em 2008, só para vocês terem ideia, naquela confusão inteira que teve com bancos quebrando, seguradoras quebrando, várias e várias empresas tendo problemas, o que o Warren Buffett tinha naquele momento? Caixa. Muito caixa para poder comprar boas empresas e baratas. E nesse período ele fez investimentos consideráveis no Goldman Sachs, na General Electric, na Burlington Santa Fe, na Sewix Re, ou seja, empresas gigantescas que já atendiam os critérios que ele sempre teve para comprar essas empresas, só que a preços muito baratos. E é por esse motivo até que a Berkshire sempre tem caixa, porque ela está sempre ali esperando uma boa oportunidade para comprar uma boa empresa por um preço muito barato. Então, meus amigos, resumindo, a estratégia do nosso velhinho é baseada aqui em 3 palavras: simplicidade, paciência e consistência. Tanto é que, quando a gente analisa a vida dele, e esse gráfico que está aparecendo na sua tela mostra muito bem isso, que o dinheiro que ele conseguiu ao longo do tempo não foi da noite para o dia, foi ao longo do tempo. Se a gente for ver, por exemplo, a fortuna dele começou a ficar maior depois dos 50 anos. Por quê? Porque todos os investimentos que ele estava plantando começaram a ter resultados. Ele até sempre disse que ele plantava $1 para receber mais dólares no futuro. E é basicamente isso que aconteceu ao longo da vida dele. Agora, seja sincero comigo. A estratégia que ele usou aqui é bem simples. Não tem como falar que é uma estratégia complexa. Ele mesmo diz que é uma estratégia extremamente simples. Só que a grande verdade é que no mundo que a gente está vivendo, a gente muitas vezes procura o que é mais complexo, o que é mais difícil, e por conta disso a gente acaba deixando passar coisas que são simples, que normalmente são bem melhores que as coisas que são mais complexas. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e você vai ficar aqui com algumas imagens do nosso velhinho. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.